Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas lançou um programa para combater o uso de drogas em uma área do centro da cidade de São Paulo, que é conhecida como Cracolândia. O principal foco do projeto é a internação de dependentes em comunidades terapêuticas. A mesma estratégia que o governo Lula decidiu manter, criando um departamento de apoio a essas comunidades. A abordagem é criticada por especialistas. Eles afirmam que esse tipo de local costuma ter muitos recursos e pouca fiscalização, e casos de abuso são comuns. Para comentar o assunto, a reportagem do Brasil de Fato, parceiro da TVT, conversou com Michel de Castro Marques, que atua com redução de danos no coletivo Edley. Acompanhe. Nós só quer paz. Nós é morador de rua, usuário de droga. Não temos pra onde ir porque o governo não dá uma assistência pra nós. Todo dia os policiais chegam oprimindo nós, acordando com madeirada, bomba. Acho que uma coisa importante é que a Cracolândia ela é a gente pode dizer que ela é um reflexo da diferença da desigualdade social, né? Ela é reflexo disso, ela escancara toda a miséria que a sociedade vai passando nesses governos, né? Durante a operação chamada Caronte, né? Essa operação da Polícia Civil no ano passado, a Cracolândia ela se pulverizou por diversos espaços na região central da cidade e em outras regiões. E as pessoas passaram a ter mais dificuldade, né, os trabalhadores mais dificuldade em acessar essas pessoas e ofertar cuidado. Entra governo, sai prefeito, sai prefeito, e são sempre as mesmas medidas tomadas em relação ao uso de drogas na cidade de São Paulo, e aí foca muito numa região específica sem pensar qual que é a problemática, né, as questões sociais, acesso à saúde, educação, a moradia principalmente. Nesse sentido, a gente nunca foi chamado para compor ou para construir qualquer política, nem do município nem do estado. Uma coisa que fica muito nítida para a gente nesse pacote é que no final ele leva para a internação. Então, qualquer coisa que a pessoa não tem uma real opção de um cuidado em liberdade, de um cuidado no território. A pessoa precisa, de fato, conseguir olhar para aquele território e se sentir pertencente. Enquanto as pessoas não estão nesse lugar, de fato, elas não vão aceitar, não vão conseguir, né? A gente precisa olhar cada pessoa como pessoas únicas, trabalhando um projeto terapêutico singular, sem violência, sem violação de direito humano, sem violência do Estado contra as pessoas, né? Essa questão do valor de pagamento de bolsa de auxílio, né, para as famílias cuidarem das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E essa é uma questão muito importante porque muitas dessas pessoas têm o vínculo rompido com as famílias. As famílias e a relação com a família foi o que de fato levou essas pessoas para a situação de vulnerabilidade, para a situação de rua, né? Muitas vezes essa relação ela acaba sendo um fator para a pessoa escolher fazer uso de substância, né? Muitas dessas pessoas podem ter sofrido violências dentro de casa, então fazer com que essa pessoa retorne para casa, né? Para essa casa que não é dela, para a família receber um dinheiro que não vai ser revertido muitas vezes num processo de cuidado não vai funcionar. Por isso que a gente entende que a melhor possibilidade de política de cuidado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilização nas ruas é meio que um tripé: trabalho, saúde e moradia. A gente não pode aceitar que um tipo de serviço, um tipo de equipamento, ele é violador de direito humano por si só. Quando ele não respeita a singularidade da pessoa, quando ele não está inserido no seu território. O CFP fez há alguns anos algumas visitas em comunidades terapêuticas e tem um relatório. Esse relatório ele fala e ele mostra, ele põe luz sobre todas essas violações de direitos humanos que acontecem nas comunidades terapêuticas. Então a gente não pode olhar para essa política e entender que essa política é uma política de cuidado, né, que deve estar inserida na nossa rede de saúde. Então, inicialmente a gente precisa partir desse lugar da discussão, né? A comunidade terapêutica é um espaço violador de direitos humanos.
o cuidado ele não pode ser compulsório. Qualquer possibilidade de cuidado compulsório, ele tende ao fracasso. Então a redução de danos, ela trabalha estratégias pontuais para pessoas especificamente. Então ela tem várias possibilidades para cada demanda de cada pessoa singular, né? Uma coisa importante da gente falar sobre a redução de danos é que ela vem na contramão dessa questão da proibição. A gente tem um diálogo e um debate muito aberto sobre o uso de substâncias, sobre as questões de infecções sexualmente transmissíveis, do HIV, da tuberculose, das hepatites, que é justamente levar informação para as pessoas, poder falar sem tabu. E a guerra às drogas, né, o moralismo, não, ele tenta inibir essa discussão, tenta inibir que as pessoas tenham acesso à informação. Então a redução de danos vem nesse lugar de construir, de levar informação, de receber informação também, né, para conseguir criar estratégia de cuidado para as pessoas de forma específica. É um fenômeno que acontece desde que a humanidade é a humanidade, né, a droga acontece. E ela vai continuar acontecendo. Então a gente precisa conseguir mostrar para as pessoas que a gente vai precisar aprender a conviver com esse fator na sociedade. A gente teve aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei que regulamenta a disponibilização da cannabis medicinal, né, da cannabis no SUS, no Sistema Único de Saúde. É uma pontinha pequenininha dessa política de guerra às drogas que a gente está conseguindo quebrar, por mais que ela tenha tido vários vetos e que podem prejudicar o avanço dessa política, já é um pontapé nessa discussão.